Olá sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso quadro Setor 7, o nosso quadro voltado para equipamentos do nosso canal Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo que é sobre como escolher a sua faca ideal. Eu sei que pode parecer estranho vários Setor 7 assim no meio da semana, mas entenda que a gente está numa correria enorme aqui, porque assim, cá entre nós eu não poderia estar falando isso, mas nós estamos desenvolvendo, esse final de semana acontece o curso piloto do sobrevivencialismo. Um curso aí que depois a gente vai falar, mas finge que eu não falei nada, tá? Continuando, olha só, se você é um recém-chegado, é um cara que quer comprar uma primeira lâmina, não sabe por onde começar, se você começar a pesquisar pela internet, você vai encontrar um monte de termo técnico, um monte de gente criando mitos sobre a faca fantástica que faz tudo pra você. E então surgiu a necessidade desse vídeo aqui, de um papo mais tranquilo, eu e você conversando, sem muito termo técnico, pra gente tirar a conclusão que você precisa para escolher o equipamento ideal, beleza? Então, vamos começar? Primeira coisa que eu devo dizer pra você é o seguinte, um assunto muito sério, tá? Se alguém chegar pra você e falar assim, essa aqui é a faca ideal para a sobrevivência, esse é o modelo que vai... Essa pessoa tá te enganando, tá? Não existe um modelo que seja ideal para todas as pessoas. Faca é uma coisa de escolha muito particular, é muito restrita a necessidade para cada pessoa. Então não existe um modelo que vai suprir todas as necessidades de todo mundo, beleza? Dito isso, a pergunta que eu te faço quando você vai comprar uma faca é a seguinte: para que você quer essa faca? O que você vai fazer com ela? Você pretende usar ela em quê? Porque essa pergunta vai te dar a resposta do modelo que você quer. Até porque, dependendo do uso que você for dar para esse equipamento, você vai precisar de características diferentes nele. Então agora vamos desconstruir isso aí, passar por essas características vamos tentar chegar na solução do teu problema. Olha só, primeira dúvida que você vai ter que tirar. Você quer uma lâmina fixa ou uma lâmina dobrável? Essa é a primeira questão que a gente tem que solucionar. Por quê? Porque uma lâmina dobrável, entenda o seguinte pessoal, eu vou usar algumas lâminas aqui como exemplo, mas eu não vou focar em marca nem modelo, tá? Eu só vou explicar sobre as construções gerais do equipamento. Uma lâmina dobrável, ela é muito útil porque ela ocupa pouco espaço, né? Olha só o tamanho que ela fica aqui na minha mão, e pode ser portada no seu dia a dia sem muita dificuldade. Mas por outro lado, ela nunca vai ter a força estrutural de uma lâmina fixa. Uma lâmina fixa, obviamente por não ter partes móveis, ela consegue dar muito mais conta de aguentar abuso. Então, por exemplo, numa situação de mato, imagina que você quer uma faca de sobrevivência, onde você possivelmente pode precisar rachar lenha com ela, dificilmente você vai usar um canivete dobrável, porque, como eu disse, a tendência é ele ter uma estrutura mais frágil do que uma faca fixa. Agora, se você está buscando um canivete de uso urbano, dificilmente você vai querer uma faca fixa. Você vai preferir um canivete dobrável, que obviamente é mais fácil de você portar no seu dia a dia. Solucionada a sua primeira dúvida, agora a gente vai para uma mais complicada ainda, que é o estilo da lâmina. Olha só, existem muitas variações de estilos de lâmina. E o que eu quero dizer com isso? Cada lâmina tem um formato diferente, olha só a diferença entre essas duas aqui. Você pode observar que a lâmina ela é cortada de maneira bastante diferente uma da outra. Mas por que isso acontece? Não é só por estilo, tá gente? Não é só porque a faca é mais legal que a outra, não. Na verdade existe uma usabilidade muito grande. Por exemplo, esse aqui é um formato chamado de drop point. Por que drop point? Ponta e drop, ou seja, tem uma queda aqui. Se eu seguir o dorso da lâmina em linha reta, eu vou observar que ele desce um pouquinho para baixo. Por que ele é feito dessa forma, tem essa barrigona aqui embaixo? Para que você possa utilizar isso aqui com mais eficiência numa situação de caça, por exemplo. Tá claro que essa não é a realidade de grande parte dos brasileiros, mas por exemplo, por eu ter essa barriga na lâmina, eu posso facilmente separar o couro de um animal sem ter muito problema. E por ter a lâmina levemente caída, eu consigo ainda ter alguma perfuração sem perder a força estrutural da lâmina para, por exemplo, rachar uma lenha no meio. Isso é bem interessante, facilita muito em atividades de sobrevivência, tá? Essa é uma lâmina que foi construída com a proposta de ser usada em cenários selvagens, de atividades selvagens, especialmente por conta da sua construção do estilo de lâmina. Agora, se eu for para o outro lado da história, essa lâmina aqui é diferente. Ela não vai performar tão bem no campo. Não estou dizendo que você não pode usar ela, mas ela não vai ser ideal. Por quê? Esse aqui é um formato chamado Tanto, um formato inspirado aí nas katanas japonesas. E ele é específico para
perfuração, e especialmente de fibras. Olha só que curioso, esse formato aqui, quando você coloca ele contra um material fibroso, como por exemplo um casaco, sei lá, alguma coisa do gênero, ele vai abrindo as fibras, enquanto as fibras deslizam sobre a lâmina, nesse ângulo de 45 graus aqui, elas são rompidas com mais facilidade. Isso quer dizer que essa lâmina tem um potencial agressivo para defesa muito mais eficiente, mais superior do que essa lâmina que é construída para sobrevivência, tá? E existem tantos formatos, gente, eu vou passar rapidinho só para mostrar aqui alguns formatos que a gente tem disponível, só para você ver como que as coisas variam bastante. Ó, esse aqui é um formato bastante clássico aí, né? Na verdade clássico não, ele agora tá na moda por causa dos jogadores de jogos de computador, Counter-Strike, aquela coisa toda, que é o formato da Karambit, que é essa lâmina completamente angulada aqui, ó. Você percebe que o pessoal usa ela ou assim, ou usa ela assim. Essa não é nem um pouco uma lâmina que você quer para sobrevivência, porque como é que você vai manejar isso aqui no teu dia a dia? É muito complicado, uma lâmina curva é até difícil de você afiar ela depois. Essa lâmina serve especificamente para cortar um tipo de carne, que é a carne humana, tá? Essa que é a grande verdade. A Karambit é uma lâmina focada em defesa. Então o que acontece? Se você comprar isso aqui para, sei lá, praticar atividades no grupo escoteiro, você vai se frustrar, porque não é a lâmina ideal, tá? Bom, imaginemos agora que você já conseguiu decidir aí o formato da sua lâmina. Inclusive vou colocar aqui na descrição algumas imagens, o link obviamente para essas imagens, que você vai ver os diferentes tipos de lâminas que existem, tá? Mas ok, não basta saber o tipo de lâmina, você também tem que saber o tipo de afiação que a tua lâmina tem. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, as facas da Bahco, assim como as facas da Moura e semelhantes, que são essas daqui que já apareceu, essa aqui inclusive está toda arrebentada, que já apareceu aqui no canal, ela tem uma afiação chamada Scandi, que é uma afiação, que é a abreviação aí para Escandinávia, tá? Que é uma afiação que, como você pode observar, a lâmina ela vem descendo aqui reto e de repente ela faz essa curva acentuada, mas que ainda permite uma inclinação fácil. Dizem que essa afiação Scandi ela é mais fácil para você aprender a afiar, porque como você pode observar que ela tem um desbaste na lâmina, o desbaste é isso aqui, tá gente? Ó, essa partezinha aqui tirada de metal que está brilhando aí para você. Se eu colocar aqui no ângulo de 30 graus contra uma pedra, eu consigo afiar ela sem muita dificuldade. Então essa é uma boa afiação para você começar. Mas assim, você tem muitas variações de lâminas diferentes. Essa aqui, por exemplo, é uma afiação hollow, tá? Que é uma afiação que essa câmera infelizmente vai ser incapaz de mostrar com clareza. Mas se você for observar com mais calma, você vai perceber que é como se fosse uma espécie de buraco que depois leva ao fio. Vou colocar na tela aí para você ver os diferentes tipos de afiação. Isso é uma coisa muito mais específica, mais técnica, não vou me ater a isso. E eu sinceramente, Júlio falando, nem presto atenção direito no tipo de afiação da minha lâmina. Eu pego ela, testo, se cortou bem, tá bom pra mim, tá? Mas é claro, se você quer se aprofundar sobre o assunto, fica à vontade para pesquisar em outras fontes também, tá? A princípio eu recomendo para quem está começando a afiação Scandi, que é a mais fácil de você fazer manutenção. Agora vamos para um próximo tópico, que é estrutura da faca, tá? Quando a gente fala de estrutura, eu estou falando de material de construção, estou falando de tamanho, todas essas partes que fazem parte da fabricação dessa ferramenta. Já devo pedir desculpas para vocês, eu não tenho aqui equipamentos top de linha da não sei o que, da Cold Steel, Gerber, não tenho. A gente gosta de trabalhar com o que vocês podem encontrar nas lojas. De nada adianta eu ficar mostrando equipamentos aqui de R$800, R$1.000 e vocês não poderem comprar. Então eu vou mostrar o que a gente tem no mercado nacional e tentar trabalhar com isso, apesar de, óbvio, eles terem uma qualidade que não se compara com essas marcas aí, sei lá da onde, né? Mas enfim, vamos lá. Você já decidiu se a sua lâmina é fixa ou dobrável, você já decidiu qual é o formato da lâmina, qual é a afiação dela. Agora um ponto importante, qual vai ser o tamanho da sua lâmina? Porque veja bem, existe uma grande diferença entre uma lâmina como essa e, por exemplo, uma lâmina como essa. Nós temos uma diferença de tamanho, uma diferença aí de manejo desses equipamentos. Nós temos como, por exemplo, lâminas até um pouquinho maiores, como talvez essas, né? Então você tem que entender que cada tamanho de lâmina vai impactar diferente na usabilidade que você dá para ela, tá? Eu, Júlio, particularmente me sinto muito mais à vontade manejando lâminas menores, como por exemplo as da Bahco. Esse é um tamanho que para mim
é bastante ideal para ferramentas gerais aí de uso, de campo e etc, tá? Enquanto, por exemplo, para o Eberron, que está ali atrás das câmeras, é muito mais interessante um tamanho como esse, que essa aqui é a Cavallini Explorer, que ele tem aí, já apareceu aqui no canal anteriormente, tá? Perceba que são tamanhos bem diferentes de equipamento, né? Olha só, a diferença é bem notória. Um é melhor que o outro por causa disso? Não necessariamente. Você tem que pensar que quanto maior a sua lâmina, mais fácil vai ser para você, por exemplo, rachar uma lenha ou coisas do gênero. Mas mais difícil vai ser você, por exemplo, descascar uma laranja com ela, tá? É muito mais fácil usar uma faquinha dessa aqui, que é bem grossa e tudo mais, para ir lá e forçar ela para cortar ela numa atividade mais pesada e também poder cozinhar no meio da noite, do que, por exemplo, ter uma grandona dessa aqui, onde eu não tenho capacidade de fazer uma atividade pequena. Mas é claro que isso aqui vai fazer um estrago muito maior do que esse aqui. Então você tem que entender, como eu disse, para que você vai usar a sua faca, para que o tamanho da sua faca condiza com a tua expectativa. Agora, o ponto crítico do negócio, né? A tal do full tang, né? O que é full tang? Full tang nada mais é do que uma construção onde a lâmina da faca ela é uma peça inteiriça que é abraçada pelo cabo. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, a própria Cavallini que está aqui, olha só. Você pode observar que a lâmina, ela vem aqui, ó, você está vendo o dorso da lâmina, ela continua inteiriça, ó, aqui dentro, ó, dá para ver pelo cabo aqui a lâmina, e ela vem até aqui embaixo, certo? O cabo nada mais é do que duas placas coladas na lâmina como um todo. Por que isso é tão bom? Por que as pessoas gostam de lâminas full tang? Porque obviamente elas ficam muito mais fortes, né? Diferente de, por exemplo, quando você pega uma lâmina que não é full tang, como por exemplo essa aqui, olha só. Essa é uma lâmina bastante condecorada, por aí o pessoal adora essas lâminas baioneta, a gente até tem ela aqui, porque o pessoal gosta do visual dela, o pessoal que coleciona adora esse tipo de lâmina. Mas ela não é inteiriça. Isso aqui não vai dar resistência estrutural para ela. Então, por exemplo, se eu for surrar essa lâmina, imagina que eu tenho que bater com força, sei lá, tô abrindo trilha, não sei, de repente eu acerto uma pedra que eu não tinha visto. As chances dela ceder, quebrar nessa base aqui, são muito maiores do que essa aqui. Eu não vou quebrar uma peça de metal ao meio com uma porrada, enquanto quebrar uma solda, um parafuso, provavelmente eu posso quebrar, né? Então por isso, na área da sobrevivência o pessoal gosta mais da ideia de full tang. Mas isso não é um fator crítico, tá? Até porque, por exemplo, as facas da Bahco, que eu gosto tanto e já falei tanto aqui pra vocês, não são full tang. Elas têm uma peça de metal que vem daqui, se estica para dentro do cabo, mas o cabo não termina aqui. E ainda assim são ótimas ferramentas. Por isso, antes de qualquer presunção aí de termos técnicos, é legal você ver quem já usou e se a pessoa gosta ou não daquele equipamento, se ele já deu problema ou não. Vou dar um exemplo disso em outra lâmina daqui a pouco. Beleza. Ok, tem que ser full tang ou não, você vai decidir, não sou eu quem manda em você, né? Agora vamos para o próximo passo, que é a espessura do dorso. Como eu disse, se você é um cara que gosta de lâminas mais urbanas, por exemplo, você pode ter um canivete que nem esse aqui, olha só, é finíssimo, tá vendo? Ó, ele não tem quase nada de dorso aqui, deve ter, sei lá, 1 milímetro e pouco, né? Porque em uma atividade urbana você não vai precisar surrar o teu equipamento com força, abusando dele, né? Agora, se você vai para uma região mais de mata, por exemplo, talvez uma lâmina como essa, que deve ter uns 4 milímetros de dorso, com certeza vai suprir muito mais a tua demanda. Ou pior, né? Você vem aqui para uma... Olha a brutalidade disso aqui, ó. Isso aqui deve ter o quê? Uns 6 milímetros de dorso? Aproximadamente, né? 6 milímetros, né? E essa aqui tem 4. Por que o dorso é tão importante? Porque, novamente, a gente está falando de uma peça de metal. Quanto mais grossa for essa peça de metal, mais resistente é a sua lâmina. Sacou? Não tem muito mistério nisso. Então, só que por outro lado, você também não pode pegar uma faca de 12 milímetros de dorso. Por quê? Porque ela fica pesada pra caramba. E aí entra um ponto interessante. Eu vou falar mais pra frente pra vocês, mas eu vou já adiantar agora. Por exemplo, a Cavallini Explorer, que é essa faca do Celso Cavallini, é muito resistente. Essa faca eu considero quase que indestrutível, esse negócio aqui. Só que ela é pesada, ela pesa 500 gramas, é muito peso, né? Enquanto, por exemplo, a Bahco tem aqui 4 milímetros, mas ela pesa, eu acho que 250 gramas, alguma coisa assim. Tá lá no setor 7. Quanto? 190. Olha lá, 190 gramas. Então eu particularmente prefiro uma faca mais leve, mesmo que menos resistente, mas que me dê alguma capacidade de aguentar porrada, tá? Então você pode observar que a maioria das facas de sobrevivência realmente eficientes vão ter um dorso um pouco mais grosso do que a grande maioria das outras lâminas mais urbanas, tá? Se eu pegar qualquer outra lâmina urbana aqui, você vai ver
que a tendência delas é ser bem fininha, olha lá. Enquanto as lâminas mais grossas, como por exemplo essa aqui, são feitas para aguentar uma baita de uma porrada, tá? Bom, vamos em frente. Agora eu vou entrar num ponto que com certeza vai ter gente aqui que entende do assunto querendo brigar comigo e tudo mais, mas como eu disse, gente, eu quero falar de coisa leiga aqui, tá? Aço. Aço é um dos tópicos mais polêmicos dentro da área de cutelaria, porque infelizmente as pessoas querem sempre debater qual é o melhor aço e tal. Eu, Júlio, nunca vou muito por esse lado. Eu só quero que não quebre e seja fácil de afiar, tá? Então, o que você procura no aço da tua lâmina? Você quer, por exemplo, uma lâmina que tem um aço muito resistente, mas que não perca o fio tão rápido, digamos assim, mas que te dê trabalho para afiar? Ou você prefere uma lâmina com aço mais mole, mas que você consegue afiar, quem sabe, até na beira de um rio? É você quem vai fazer essa decisão, né? Mas tome cuidado, alguns tipos de aço não são apropriados para algumas atividades. Por exemplo, tem aqui um case interessante, essa aqui é uma Kukri foi da Mormai, né? Enfim, whatever. E o que acontece? Essa lâmina, ela funcionou muito bem por um bom tempo, né? Essa aqui é a lâmina do ébano, inclusive, cortou muito mato, cortou tronco, cortou um monte de coisa, mas o aço não é apropriado para o formato de lâmina. Esse aqui eu acho que é um aço 420, só que é um aço de má qualidade. Você, obviamente, vários fabricantes podem colocar o mesmo nome de aço, mas a qualidade pode variar, certo? Olha que loucura. Não sei se você consegue ver nessa câmera aí, mas nós temos ondulações na lâmina. Olha só. Isso quer dizer que na hora que você meter uma porrada forte com ela, as chances dela quebrar são grandes, tá? Então toma muito cuidado com o aço da lâmina que você vai pegar. No Brasil, nós temos pouquíssimas linhas industrializadas que tem aço de altíssima qualidade. Eu acho que a nível industrial, quase nenhuma, né? Mas nós temos, por exemplo, a Cavaline aqui, tem um aço super top, é 10,95, né, o aço, né? Que é muito legal, eu acho que é esse o aço. E obviamente você pode recorrer a outras, por exemplo, você tem aqui uma lâmina que é 440, é um aço já bem interessante para você ter, e a grande maioria do mercado você vai encontrar em aço 420. Mas, como eu disse para vocês, em vez de você ficar pensando, aço 420 é lixo, o aço tal é o melhor, só vou comprar aquele. Cara, primeiro vê as reviews e veja para que você vai usar o equipamento. De nada adianta você comprar um equipamento de R$800 para você acampar uma vez a cada 3 meses ali para fazer atividade boba. É legal você usar uma ferramenta de fato que vai ser usada no seu potencial completo e que tem um custo-benefício interessante, sacou? Eu não vou ficar muito aqui porque esse negócio é muito polêmico. Por fim, falando ainda da estrutura da faca, estamos chegando já próximos do nosso final aqui. Cabo. O cabo é uma coisa que importa muito em um equipamento, porque é no cabo que você vai sentir todo o impacto que você vai ter na lâmina, é no cabo que você vai sentir se você está tendo algum calo ou coisa do gênero. Por exemplo, o facão da Tramontina, a gente não tem nenhum aqui, mas aquele facão da Tramontina de... Não, aquele de R$20, sabe? Sim. O facão da Tramontina, ele é muito barato, custa R$20. Mas se você trabalhar o dia inteiro com ele na mão, você vai começar a sentir aí um certo calo se formando, e isso causaria complicações se você tivesse que trabalhar muito tempo com ele e não tem já uma pele endurecida, digamos assim, tá? Isso é bastante interessante de você levar em consideração. Aí ó, maravilha, conseguiram aqui pra gente, esse aqui já é dos nossos, já... nossa, tá nojento esse cabo. Mas olha só, apesar de ele ter um bom desenho e tudo mais, se você é um cara que não trabalha na roça, como a grande maioria dos aventureiros aí, isso aqui, esse jogo aqui o tempo todo na tua mão, vai começar a te dar um monte de bolhas. Então tem que tomar muito cuidado na escolha do cabo. Muitas vezes o mais barato nem sempre é o mais interessante de você comprar, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque obviamente você pode encontrar cabos mais eficientes. Por exemplo, deixa eu escolher um cabo aqui, olha só. Eu particularmente não sou fã deste modelo em específico porque é um modelo muito urbanizado, eu não uso lâminas fixas em ambiente urbano, mas o cabo dele me chama muita atenção. Olha só que cabo legal. Ele tem um decalque aqui, enfim, que eu posso muito bem, ó, na hora que eu coloco na mão, eu sinto a lâmina abraçar a minha mão aqui. Na verdade eu sinto a minha mão abraçar o cabo de uma maneira muito eficiente, porque eu não sinto nenhum tipo de atrito. Por que é tão importante isso? Como eu disse para vocês, se você for trabalhar com o teu equipamento, o cabo tem que estar muito confortável. Por exemplo, um cabo redondo como esse da faca formão aqui, ó, ele é muito gostoso de usar, porque você não sente nenhum tipo de voltinha dura nele que vai te machucar com o tempo. E ó, esse aqui é um cabo que eu usei por muitos anos, que é muito legal.
cabo emborrachadaço, que é muito gostoso de usar, tá? Não cansa a tua mão. E é claro, né, gente, que o cabo circular ele te dá a capacidade de trabalhar com a lâmina de várias formas. Deixa eu dar um exemplo contrário aqui, ó. Por exemplo, esse cabo aqui é muito gostoso, ele é emborrachado, tem aqui essa guarda bacana para você colocar o dedo, né? Ele veste bem a mão aqui. Mas, por exemplo, imaginemos que eu tenha que trabalhar com essa lâmina de lado, assim, ó, numa posição meio esdrúxula, sei lá, estou fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer isso aqui com a lâmina. Como o cabo ele tem uma orientação única, que é segurado assim, eu tenho limitações. Enquanto, por exemplo, com uma lâmina com um cabo redondo, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Eu posso trabalhar assim, 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 tanto faz, pra cá, pra cá, pra cá, que ainda assim eu vou ter uma pegada uniforme nessa lâmina. Por isso que o cabo redondo é tão bacana, mas tem caído em desuso ultimamente, não sei porquê. A maioria dos cabos agora estão vindo mais nessa perspectiva de uso único aqui. Se eu pegar esse cabo assim, ó, vai ficar muito desconfortável, né? Mas enfim, são ganhos de um lado e perdas de outro. Um cabo como esse me dá uma pegada firme pra caramba quando eu estou segurando ele da forma correta, né? Então você tira de um lado para colocar no outro. O último ponto que eu queria colocar para vocês aqui é preferência pessoal. Olha só, a gente falou aqui, ó, deixa eu pegar minha colinha. A gente falou aqui do porquê que você vai usar essa lâmina, se ela é fixa ou dobrável, qual é o estilo da lâmina, qual é o corte dela, ou seja, a fiação, né? Qual é o tamanho, se ela é full tang ou não, ou seja, se ela é inteiriça ou não, qual é a grossura do dorso, qual é o tipo de aço, qual é o cabo, e agora a gente entra em preferência pessoal. Por quê? Porque, senhores, antes de qualquer coisa, o que importa é o que você gosta, tá? Você pode muito bem ver uma lâmina que todo mundo odeia, que você acha horrível, sei lá, que todo mundo acha horrível, você fala assim, ah, eu quero aquela ali. Você compra e vai ser feliz com ela, entendeu? Porque no final das contas, a preferência pessoal é a que conta. E aí eu vou dar um case interessante aqui pra vocês, tá? Por exemplo, a Cavalier Explorer que eu usei aqui durante o tempo todo no vídeo, essa aqui é do ébano, é muito legal, uma faca muito, vamos dizer assim, prestigiada no cenário nacional, que é muito bacana, eficiente, virtualmente indestrutível, mas eu não gosto. Olha só que interessante. É uma lâmina que quando eu comecei a usar ela e sentir como ela maneja na mão, eu achei ela muito pesada pra mim. Isso quer dizer que é uma lâmina que não presta? Não! Quer dizer que não é uma lâmina pra mim. Eu me sinto muito mais à vontade com lâminas mais leves. Ó, essa lâmina é gostosa, eu gosto muito daquela Baco que eu tava aqui. Essa aqui é gostosa, é curtinha, pequenininha de manejar. Então, ou seja, no final das contas não existe a lâmina perfeita para todo mundo. Existe a lâmina que você gosta. Só que, como eu disse, você não pode basear sua compra em fantasia. Você não pode pegar uma Karambit e achar que você vai fazer um acampamento com uma Karambit na mão. Você até pode conseguir, mas vai ser muito ruim, entendeu? Então, para que você não se frustre na sua compra, você precisa sempre pensar na utilidade do teu equipamento. Senhores, faca é ferramenta. Se você é um colecionador, beleza, não estou falando com você agora, tá? Mas faca é uma ferramenta, assim como o pá, assim como o machado, como todas essas coisas, tá? Então não adianta você comprar um treco que não funciona, não adianta você comprar um treco que é só fitagem, tá? É importante pensar isso, não compre a ferramenta se você não pensa em usá-la de maneira eficiente, tá? Eu não sei se eu fui claro, essa aqui é a verdade, porque esse é um tópico que é altamente polêmico, tem muita coisa pra falar, ó, nem peguei essa Gerber aqui pra mostrar pra vocês a polêmica da lâmina serrilhada versus a lâmina com fio inteiro. Cara, cutelaria é um mundo gigante, mas eu só queria pincelar hoje aqui pra você, só pra quebrar esse mito. Gente, por favor, para de me perguntar qual que é a faca que você tem que comprar. Você é quem tem que saber, amigão. O dinheiro é seu. Você que sabe que vai usar ela, tá? Então, lembre-se, é a sua preferência que importa. Para que você vai usar essa lâmina? E a partir do momento que você definiu o uso da ferramenta, aí você escolhe a ferramenta apropriada, tá bom? No mais, devo obviamente enfatizá-los que grande parte dessas lâminas estão disponíveis na viadefuga.com. Fica à vontade para você acessar lá e eu espero ter ajudado a tirar um pouco das dúvidas e não colocar mais dúvidas, tá? No mais, eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.